Deixa eu iniciar aqui no celular. Às 18h03. Estamos iniciando. Apagar todos os sistemas. Muito bem. Iniciando aqui na igreja. Opa, vamos sair dele. Entrar na igreja. Beleza. Ao vivo. Iniciando também. Pronto. Tem alguma coisa triscou por ali, né? Ótimo. Vocês estão me... Quem está aí assistindo, né? E pelo Instagram... Quem está aí pelo Instagram, a Isabela entrou. Muito bem. Hoje nós vamos falar de algo, né, que o Senhor nos deu. Lá em Romanos. Meu bem, me dá uma Bíblia, por favor. O seu está dentro da gaveta. Aqui. Me dá uma Bíblia aí, por favor. Essa Bíblia que está aí fora. Nós vamos falar de algo, amados, que o Senhor nos deu, assim, compartilhar, né? A palavra que eu gosto de usar é compartilhar, porque nós também aprendemos, né? Aprendemos juntamente com os irmãos à medida que a gente ministra. À medida que a gente ministra, a gente aprende, né? Muito. Porque cumpre aquele versículo que diz... Onde tem dois ou mais falando no meu nome, né? Eis que estou no meio deles. Amém? Algumas pessoas me perguntou, né, que se eu me apresento. E geralmente a gente não se apresenta, amados. Sim, o som daqui, né, não vai estar bom. Meu bem, por favor, me dá aí o fone de ouvido, por favor, para mim. Que o som ali no YouTube não vai estar bom. Algumas pessoas me perguntam, amados, você não identifica? Então eu sou Paulo Batista, né, da Luz para os Povos. Temos a pastora Marli, o pastor Evandro, a pastora Ana Paula, o pastor Paulo César, a pastora Cristina, né, o pastor Tiago, a pastora Amanda. Então, às vezes a gente, né, tu se identifica e fica assim meio... E a pessoa fica, né, não tem a informação que precisa, né? Às vezes a pessoa vê apenas aí pelas ministrações, pela resposta dos irmãos, pela fala, né? Estão apresentando, né? Boa noite aí para Rayane dos Santos, para Gisele Araújo, não é? Luz para os Povos Parque do Sol, né, para Josiane, né, e também pastora Ana Paula, Josiane aí, a Franci, que está ali também. Está ali também o de José Dimas no YouTube, né, a Mônica no YouTube. E agora eu pus o microfone aqui, eu acho que lá no YouTube melhorou o microfone. Pastor André das Perfumadas está ali também fazendo uma menção, muito obrigado. Então, amados, hoje a palavra ela tem, né, um entendimento, protocolo. Primeiro vamos orar, né, que é um protocolo. A Josi entrou aí, né, a França também veio aqui pelo Instagram. Estamos transmitindo pelo Instagram, pelo Face da pastora Marli, né, e pelo YouTube. O YouTube é porque fica gravado, fica bom. E eu posso, então, mais tarde, compartilhar a palavra, né, de tal forma que dura mais tempo. Então, amados, eu quero agradecer o Senhor pela vida dos irmãos e iniciar orando. Amém? Senhor Deus de Israel, em nome de Jesus, aqui nesta noite, nós agradecemos pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia.
Senhor, abençoa todos esses que aqui estão nos assistindo. Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que fazem parte juntamente conosco, Senhor, em toda a terra, como a geração Caleb em Goiânia, como, Senhor, alguns irmãos que estão, Senhor, fora do país. Sabe, Senhor, e também peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar por aqueles pastores que muitas vezes nós oramos, como a Leni, Senhor, que tem uma ligação conosco, como o pastor Elias, pastor Luiz Otávio, sabe, Senhor, também o pastor Raimundo. Senhor, abençoa em nome de Jesus, Pai, o apóstolo Sinomar Fernandes, a toda a sua casa, os seus filhos e netos. Abençoa ainda, Senhor, a apóstola Noêmia, seus filhos, toda a sua casa, seus filhos e netos. Também abençoa, Senhor, o bispo Henrique, a bispa Thelma, seus filhos, seu ministério. Os demais bispos dos nossos ministérios, Senhor, os abençoe, cada um deles, os pastores. Senhor, também peço a Ti, em nome de Jesus, por cada líder de célula, por cada anfitrião, Senhor, por cada colíder, por cada ovelha, Senhor, plantada em cada uma dessas células, que são muito importantes nesse tempo que se chama hoje. Senhor, peço a Ti ainda, em nome de Jesus, pela a vida, Senhor, dos pastores aqui em João Pessoa, como da APEP, Senhor, e também, Senhor, da APESCOM. Pai, cada um desse segmento que tem, Senhor, a organização pastoral, para garantir, Senhor, uma boa unidade, que o Senhor possa, em nome de Jesus, estar abençoando. Peço ainda, Senhor, pelo executivo do nosso país, pelo judiciário, Senhor, pelo legislativo, que o Teu amor, que a Tua graça pouse sobre esses poderes, para que tal forma, Senhor, sejam usados num pleno acordo com o Teu Espírito, para o bem da população do nosso país, para assim, Senhor, termos um gerenciamento de todas as coisas, todas as riquezas que o Senhor permite através do nosso país, de uma forma que a população possa usufruir, Senhor, principalmente os Teus filhos, em nome de Jesus. Também peço, Senhor, por aqueles que porventura perderam, Senhor, seus parentes, ou o Senhor chamou esses parentes de volta para casa, Senhor. Eles estão agora, Senhor, cerceados do relacionamento com esses parentes, que o Teu Espírito possa confortá-los, cada um deles, em nome de Jesus. Peço por aqueles, Senhor, que também por essa situação, Senhor, estão sem o seu trabalho, sem o seu emprego. Senhor, abre novas portas. Peço por aqueles que por esse momento, Senhor, de situação, a saúde, Senhor, não está atendendo conforme se deve atender. Pai, tem misericórdia. Senhor, peço também por aqueles que por algum motivo estão abandonados, Senhor, e não têm acesso às suas famílias. Em nome de Jesus, levanta aí o Teu Espírito na vida daqueles, Pai, que são prontos para propagar o Evangelho, para alcançá-los e amenizar, Senhor, ali o desafio que estão enfrentando nos dias de hoje. Peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, não somente pela nossa igreja local, mas pela vida do pastor Paulo César, pastora Cristina, pastor Tiago, pastora Amanda, Senhor, para que possamos estar andando em nome de Jesus, assim Te agradecemos. Amém, amados? Bom, o Joe também entrou, né? A Lorena Lima, Rebeca, de Pádua, Priscila, muito bem, né? Também está ali do outro lado a Rayane, a Beatriz Coelho. Bom, amados, agora eu posso ainda ficar conversando e fazendo uma menção dos irmãos. Mas depois, quando a gente começa aqui, não tem como eu fazer muita menção. Mas eu agradeço. De um ou outro eu posso fazer, né? Mas eu agradeço. Quem está no YouTube, se você está ouvindo bem, põe um joinha lá no YouTube. Porque os daqui estão, né? Eu agradeço. Bom, a palavra hoje é uma palavra que todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo pratica o tempo inteiro, né? E ela me veio na discussão com uma discípula, e essa discussão me levou a ler, né, Romanos, né, do capítulo 5, né, do 1 ao 8:39. Então, porque nessa parte de Romanos, né, capítulo 5 de Romanos ao 8:39, eu li. Para entender um único versículo, né, que eu quero liberar para os irmãos, que esse versículo está aí na divulgação, né, da ênfase aí do título, protocolo, que é Romanos 8, versículo 13.
que fala o seguinte: porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. O apóstolo Paulo, muito sábio, ele faz algo aqui tremendo demais, né? Ele indica pelo menos 3 protocolos nesse pequeno versículo, né? Aí, para nós entendermos esse versículo mesmo, para a gente compreender mesmo o versículo, a gente tem que ler Romanos, do capítulo 8, do 1 ao 30, para a gente compreender mais ou menos. A Marciene também entrou, está no trabalho. Bom trabalho, Marciene. Então, para compreender. E o título foi dado Protocolo, né? Guanabara, Luz para os Povos Guanabara também entrou, muito bem. E esse protocolo, amados, ele tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso relacionamento, né? Com a nossa vida em si. Também uma palavrinha que eu estava discutindo com a pastora, eu falei e esqueci a palavrinha agora, que nessa reclusão a gente não está recluso, a gente não estamos... Nós não, isso, obrigado, pastora. A pastora me lembrou a palavra solicitude. O muito que o cristão pode, nesses dias, quando você está confinado numa quarentena, o nome certo é solicitude. Ou seja, quando você separa um tempo, não para ficar sozinho numa solidão, mas para que você tenha como meditar, entrar num acordo de organização emocional, né? Emocional, social, familiar, social, profissional, para que você... É um tempo que você se separa para reorganizar, para que você não perca, né? A Lidiane também entrou, para que você não perca. Entende? A direção de como agir nesses dias. Para que você não fique batendo cabeça. Então, essa palavrinha solicitude, ela nos indica que nós estamos numa separação nesses tempos, para que nós possamos organizar e assim retomar todas as coisas como o governo tem falado. Na verdade, se o nosso governador fosse um sujeito mais voltado para o lado cristão, ele deveria colocar essa palavra. E não, por exemplo, lockdown. Devia ter colocado: é tempos de solicitude. Eu convoco a população, juntamente com o governo da Paraíba, a participar deste momento, do qual nós podemos juntamente guerrear contra esse inimigo comum que é o coronavírus. Eu tenho quase certeza que essa palavra profética liberada por um líder, como o nosso governador, como o nosso prefeito, como os deputados estaduais, os federais, os nossos senadores, os nossos vereadores, se fosse liberado dessa forma, toda a população com certeza ia cooperar. Ia cooperar, e aí a gente ia ter condições de vencer essa situação que estamos vivendo. E eu garanto que se isso acontecesse, até a parte profissional, não é, que é a pujança da cidade em vendas e compra, não seria prejudicada tanto como está agora. Entende? E esses líderes teriam aí o apoio da população, estariam aí alcançando, né, aquilo que eles querem tanto da população. Evitaria, por exemplo, a polarização das coisas. Evitaria. Se desse esse nominho apenas, não é? Seria tremendo demais. E o apóstolo Paulo, aqui nessa palavra, ele fala para nós ter esse tempo de meditar. Na discussão com uma discípula, né, ela fez essa pergunta, né, e a pergunta foi, né, dentro para saber: pastor, esse versículo 13 de Romanos 8, eu não entendi, como que é? E eu falei: passa aí, deixa eu dar uma olhada.
Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Que coisa tremenda. O apóstolo Paulo está falando algo que muitas vezes nós não damos um entendimento. É um protocolo, amados. É um protocolo. É um protocolo. Né? Às vezes você fica perguntando para mim, pastor, o que é protocolo? O que é protocolo? Protocolo é uma palavra, né, substantivo masculino, ou seja, que dá nome a uma ação. Os antigos romanos usavam um selo antigo, sabe? Eles pegavam uma carta, escreviam uma mensagem, colocavam uma cera e batiam o carimbo em cima daquela cera. Então aquela cera ficava o carimbo romano, e aquilo era uma cera. Então quem fosse transportar a mensagem, teria que ter o cuidado de transportar a mensagem naquele papiro, de tal forma que quando ela chegasse no seu destino, o selo estava intacto, para a pessoa entender que não foi aberto. Então, era um protocolo de manter as mensagens via o governo daquela época. Não é? Esse era o protocolo. Era um registro oficial. Então, para você entrar, por exemplo, num tribunal, você não pode entrar sem camisa, é um protocolo. Você não pode entrar de bermuda, é um protocolo. E para você, quando entra, você tem que se referir às autoridades pelos nomes, né? Pelos nomes adequados. Você não pode... Tu não está vendo? Não, você tem que usar uma linguagem própria dentro do tribunal. Quer dizer, é um protocolo. É um protocolo. Não é? Se nós formos mais a fundo para vermos esse protocolo, nós podemos ver isso dentro da nossa linguagem. Né? Por exemplo, no nosso vocabulário, no português, existe o protocolo que dá-se o nome de sintaxe. Também tem um protocolo que tem uma outra palavrinha que dá-se o nome também, que é um protocolo, que chama semântica. Nós usamos as duas muito. Sem essas duas, sem a sintaxe e sem a semântica, nós não compreenderíamos a leitura bíblica. Então, por exemplo, a sintaxe é um estudo que monta as regras das frases, das palavras nas frases, dando sentido, para que você possa transmitir a comunicação que você quer transmitir. Então, é um protocolo. E precisa ser cumprido fielmente, que não a outra pessoa não compreende. Por exemplo, você vai falar assim, ei, esse martelo de carne está aqui para comer. Martelo de carne para comer? Então você usa a sintaxe certa, o martelo está aqui para ser usado para rebater um prego. Então a sintaxe serve para isso, para organizar. E a semântica? A semântica é usada naquilo que é abstrato, como sentimento. Por exemplo, eu te amo. A frase é montada fisicamente, mas a emoção vai junto. Então a semântica é muito importante. Precisa ser organizado. Você não pode estar com sentimento de ódio e falar, eu te amo. Não soa certo. Então também é protocolo. Então veja bem, são protocolos, sintaxe e semântica na nossa linguagem, nosso modo de expressar e falar. A sintaxe e a semântica é tão importante que na hora que você vai traduzir uma língua do grego para o português, é muito importante usar a semântica por causa das emoções. Porque a nossa vida cristã, ela tem esse sentido de que precisa ser notado. Por exemplo, lá em Colossenses 5, fala para que nós possamos abrir mão da nossa natureza pecaminosa, da prostituição.
Aí no versículo Colossenses 3:8 fala o seguinte, que nós também devemos abrir mão, além de nós afastarmos do pecado, precisamos abrir mão das emoções adquiridas quando vivíamos nas transgressões do amor de Deus. Porque aprendemos, nós colocamos as nossas células para ter uma memória. Quando você estava no mundo, você tinha uma forma de ficar irado. Hoje, cristão, irai-vos, mas não pecai-vos. A sua ira não é contra a pessoa. Não é contra carne nem sangue. Entende? Então precisa mudar o sentido. E as nossas células, ela tem memória. Então é necessário que nós, em muitos momentos, repensamos o que vamos dizer ou falar. Não é? E o apóstolo Paulo, aí, nesse versículo, né, eu tive que fazer um estudo para entender o que o apóstolo Paulo está falando. Porque eu posso falar da minha boca, eu posso falar do meu entendimento, mas eu preciso passar do jeito que o apóstolo queria que fosse passado através da palavra. Não é? Através da palavra. E o apóstolo Paulo, ao mencionar esse versículo, né, ao olharmos para ele e entendermos, não é? Porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Se vivermos de acordo com a natureza humana, vamos morrer espiritualmente, é certo. Às vezes nós não damos atenção para aquilo, né? Espírito, alma e corpo. Mesmo porque muitos teólogos, em muitas discussões, eles montam que só existe... Uns falam que só tem a alma e o coração. Outros falam que tem o corpo e o coração. Outros falam que tem o corpo e a alma. E acaba confundindo a cabeça de muita gente. Mas quando nós falamos a respeito, nós pentecostais, falamos a respeito do espírito, alma e corpo, não queremos dividir ou separar nada, é tudo junto. Mas a gente faz assim para compreender melhor a palavra. O espírito é aquela parte que vem de Deus. Então nesse versículo fala, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Quando a gente nasce da carne. Pronto. Por que da carne? Porque alguns de nós não nascemos em famílias cristãs. Então não se pega por cima, pega por baixo. Né? Pega por baixo. E aonde se explica isso? Quando você volta lá atrás no Velho Testamento, em Gênesis, nós vemos que tem um filho que é espiritual e o outro natural. Quem participa da descendência de Isaac é espiritual. Quem participa da descendência de Ismael não é espiritual, é filho da escrava. Então muitos de nós, quando nascemos, nossos pais eram escravos. Então nascemos sem o espírito da liberdade. E quando aceitamos Jesus, esse espírito da liberdade é vivido dentro de nós, é renovado. E por isso que nós dizemos, espírito, alma e corpo. Quando aceitamos Jesus, esse espírito é renovado. Nós saímos da oliveira braba e somos enxertados na oliveira viva da vida que é Cristo. Então recebemos o Espírito de Cristo. Esse é o poder. Então o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, que se nós vivemos pela natureza humana, ou seja, pelo espírito de escravidão do pecado, nós vamos morrer. O espírito vai estar morto. Mas aí ele completa, não é? Aí ele completa aqui, olha só. Mas se pelo Espírito de Deus
vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Aí depois que nós aceitamos Jesus, recebemos o Espírito de Deus, e aí esse Espírito de Deus vai combater na nossa natureza as obras da carne. As obras da carne. Então o entendimento é esse. Aí o apóstolo, ele faz a gente, como eu li aqui o capítulo 8 quase inteiro, né? Quase inteiro. Então, ele fala algo tremendo demais, amado. Ele coloca 3 níveis, sabe? 3 níveis para viver no Espírito. Né? Ele faz aqui, ó, no início, ele faz um contraste. Esses 3 níveis que ele coloca, ele dá um nominho, e aí eu coloquei um título. Eu pus assim, não tendes o Espírito. Isso é um nível. Segundo nível, tende o Espírito. Terceiro nível, sois do Espírito. Vamos entender isso melhor, não é? O que eu quero falar para os irmãos é que isso foi escrito lá atrás, muito tempo atrás, mais de 2000 anos, para um povo que vivia em uma circunstância diferente da nossa. Mas é possível trazer para os dias de hoje. É possível. Como? Porque se nós vivermos, o apóstolo Paulo está falando, se nós vivermos de tal forma, pela carne, de tal forma, que obtemos o proveito da carne, o Espírito não vai habitar em nós. Mas se vivermos, recebendo o Espírito, vivermos de tal forma que esse Espírito que nós recebemos mortifica as obras da carne, então viveremos. Esse viveremos tem a ver no futuro. Porque quando você descer a cova, você desce com o Espírito do Senhor. Quando Jesus voltar, que a trombeta soar, você vai ser, esse Espírito vai levantar e ele leva você junto. Tudo que pertencer a ele, ele leva junto. Tudo que pertencer a ele, leva junto. Ele é a chave, é o protocolo para que você possa ressuscitar quando Jesus voltar. Sem o protocolo, ninguém ressuscita. Não, amado. É preciso do protocolo. Olha, muitos de nós entramos na internet igual estamos aqui agora. Pelo Face, pelo Instagram e pelo YouTube. Cada um dos 3 tem um protocolo. Seu protocolo diferente de acesso. Nós obedecemos essas coisas fielmente. Você que está aqui me vendo e me ouvindo, você obedeceu fielmente esse protocolo para estar aí. E muitas vezes nós não obedecemos o protocolo do reino dos céus. A gente quer fazer faltando alguma coisa. Não tem como, amado. Precisa do protocolo completo. Para você entender melhor, o que você fala, a sua boca é a transmissão. O seu ouvido capta. Então, a transmissão transmite, tem que ter um receptor. Você transmite em formas de ondas vocais, o ouvido capta e transforma isso em informações elétricas, que vai para o cérebro e dá um entendimento para que o corpo reaja. Esse protocolo tem que ser perfeito. E se a pessoa não tiver a voz, ela tem que usar outro protocolo, por exemplo, a mímica. Tem que usar, de alguma forma. Então, quando o apóstolo Paulo está falando disso aqui, é um protocolo para que nós possamos ter o Espírito de Deus. Sem isso, nós não vamos viver. O que chama para nós essa palavra no dia de hoje? Porque naquele tempo, como hoje, é um protocolo. E hoje nós temos protocolo para viver. Olha, amado, uma coisa muito séria.
Eu aprendi hoje. Vou falar algo para os irmãos. A hora que eu levantei hoje, né, ontem eu fui deitar um pouco tarde, eu levantei, a neguinha estava em pé. E ela está com tá cirurgiada nos olhos, então ela não pode estar baixando a cabeça. E eu levantei meio aperreado porque eu dormi muito e ela estava ali, né, mexendo nas coisas. Sim, o protocolo da conversa, quando é que não tem o som vocal, é Libras, né? Quero fazer essa ressalva. E aí, amados, quando eu levantei, aí mas ela estava ali, tinha posto, né? Tava assim, já tinha catado o feijão, colocado ali para, né? Mas eu levantei meio assim, puxa, atrasei, devia ter levantado mais cedo. Aí eu levantei, vi as panelas, fui lavar as vasilhas. E os nossos alumínio aqui é aquele alumínio mais antigo, você tem que fazer força para ele brilhar. Né? Você não dá para passar só a buchinha, não. Você tem que fazer uma força. E a hora que eu estava lá fazendo força para limpar a panela de pressão, eu lembrei de algo. Lembrei de algo. Lembrei da minha mãe. Minha mãe lavando as vasilhas e cantando. Aquela atitude dela era uma atitude que ela tinha como demonstrar que amava o meu pai. Passou-se um tempo, nós mesmos, nós filhos dela, achava aquilo muito atrasado. Mas hoje, lavando as vasilhas, eu compreendi que era um protocolo. Que ela liberava para ela no sentimento dela, confirmando o amor dela pelo meu pai. Meu pai é casado 2 vezes e ela bem jovem, lavando as vasilhas e cantarolando. Eu lembrei disso, amado. Às vezes, tem algumas pessoas que no seu dia a dia, ela tem um protocolo para demonstrar que ama os seus. E muitas vezes nós, na nossa ignorância, vamos falar, que breguice, para que isso? Escuta, os protocolos servem para trazer comunicação a níveis que muitas vezes nós não entendemos. Quando a discípula que conversou comigo a respeito desse versículo, eu percebi que era uma forma de comunicar com o seu pastor. Que coisa tremenda, amado. Fez eu crescer espiritualmente. Qual o protocolo que você tem com Deus? Quando as pessoas veem você usando o seu protocolo, eles amam mais a Deus ou chamam você de crente falso? Como é? Quando você olha para o seu filho ou sua filha, o estilo que você usa para viver é um protocolo que protege ou não eles? Esse protocolo que o apóstolo Paulo está nos falando aqui serve para guardar a nossa vida para a volta de Jesus. Não agora. Porque nós vamos entender isso nesses 3 níveis que ele coloca. Ele coloca, não tendes o Espírito. Aí ele fala o segundo protocolo, tende o Espírito. E o terceiro nível, sois do Espírito. Ele quer dizer, para esse protocolo de Romanos 8,13, tem 3 níveis. Primeiro, não tende o Espírito. Segundo, tende o Espírito. Terceiro, sois do Espírito. Vamos ver isso. Aí em Romanos 8, né, do versículo 5 ao 8, está escrito assim. Romanos 8, do versículo 5 ao 8. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz.
Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele não está falando de duas coisas. O apóstolo Paulo aqui, ele está fazendo um contraste em ter e não ter o Espírito. Em ter e não ter. Ele está dizendo porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne. Se todas as decisões que você toma vão para as coisas da carne, você está com um problema. E aí, se a gente mas pastor, o que é as coisas da carne? Aí a gente vai para Gálatas 5, né? Que você sabe muito bem. Né? 5, deixa eu ver aqui. 5:18. Ou 5:22. Desculpa. 5:18 mesmo. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, né? Impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, iras, peleja, censões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, acerca das quais declaro que eu já antes vos disse que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Aí, amado, quando ele começa aqui no início, são prostituição. A prostituição classifica como desejos que não têm domínio. Mas são coisas que não têm domínio. São concupiscência, tanto dos olhos quanto da carne. Desejos que não têm domínio, muitas vezes. Eu já tive discípulo falando, pastor, mas isso não tem jeito, eu não consigo dominar. Ou seja, o espírito da prostituição está na vida dele. Ele precisa fazer um esforço maior para sair disso. É triste, amado. Mas é assim, fazer o quê? São concupiscência. Prostituição é tudo que não tem domínio, concupiscência. Que prejudica o seu próximo, primeiro Deus, depois o seu próximo. É concupiscência. Não é? Aí depois vamos supor que você toma uma decisão por causa da lascívia. Veja que coisa horrível. Você usa uma ação por causa da lascívia, não por causa da palavra de Deus. Escuta, amado. O protocolo é a palavra de Deus. É o protocolo. Muitas vezes você deixa, um relacionamento porque a outra pessoa prostituiu. Por que não pergunta a Deus primeiro? Por que não pergunta? Se é para deixar? A gente não pergunta. A gente usa o protocolo da traição. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É isso. Muita gente foi agredido pelos seus pais, ofendido sexualmente. Ele toma decisão pela ofensa, não pelo que a palavra fala. A palavra fala que nós devemos honrar pai e mãe. Como, pastor? Tem que ter um relacionamento com Deus para que o protocolo que a Bíblia nos oferece tenha efeito em nossas vidas. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós movimentamos por aquilo que está na carne. Por isso que é sério. Escute, amados. Se você está com um problema, não tome decisão na sua vida em nada
por conta dos problemas. Toma decisão no que a Bíblia se refere ou fala a respeito daquilo. O Senhor disse para Abraão que ele seria pai de multidão, ia mudar o nome dele para Abraão, de tal forma que o nome de Sarai seria mudado para Sara. Ele não tinha condição, tomou uma decisão como se fosse pai de multidão, e o Senhor cumpriu o que prometeu para ele. Às vezes, vou usar aqui o casamento, você está sendo traído ou traída, você percebe. Não tome decisão pela traição, tome decisão pela palavra. Seja realmente um cônjuge idôneo, íntegro e nobre. E o Senhor vai cuidar daquele que faz tal maldade. Porque é o Senhor que cuida. Aí sabe o que a gente faz? Para e vai resolver a situação. Aí você nem ora, nem lê, nem faz mais o que o Senhor te chamou para fazer. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesse versículo. Essa pessoa que falou comigo, ela foi maltratada por uma pessoa. Ela tomou a decisão o distrato da pessoa, não pela palavra. Se ela tivesse tomado decisão pela palavra, estaria coberta. Então, o que Deus falou para ela, falou para mim. Eu falei, Senhor Deus, aprendi isso também hoje. Porque você sabe que eu tinha desafeto, hoje eu não tenho mais. Depois dessa palavra, não. Então, o apóstolo Paulo falou, não tendes o Espírito. Ou seja, ele está falando quem tem e quem não tem, do versículo 5 ao 8. Ele está fazendo um contraste de quem tem e quem não tem, como que vai ser a ação. A pessoa vai andar fora. Aí depois, dentro desse contraste, né, de quem tem e não tem, né, é claro que as pessoas vão viver na carne, não no espírito. Mesmo que ela queira ser cristã, ela vai viver na carne. Vai tomar decisões pela carne. Só vai trabalhar a hora que está faltando as coisas. Não vai trabalhar como um projeto de conquista. Porque está perdendo. Vocês me entendem? A profundidade disso? Também, dentro desse processo, não tende o Espírito, a pessoa opta pela morte, não pela vida. Ela opta pela morte. Por quê? Ela vai trabalhar pela resposta da carne. Muitas vezes a pessoa não está fazendo na igreja o que tem que fazer porque as outras falam mal delas. Sente na carne a ofensa, por isso se esfria diante de Deus. E fala que a culpa é de quem? Do pastor não, do Espírito, porque não vê o que ela está sofrendo. Por isso eu digo, não seja vítima. Não haja como sobrevivente. É coisa tremenda demais, amado. A guerra dela é com Deus. A guerra dela é com Deus. Né? Eu li um versículo aqui que ele fala que a guerra dela é com Deus. Né? O apóstolo Paulo fala, a guerra dela é com Deus. Né? O versículo 6 de Romano, ao estudar o Romanos 7, vimos que a velha natureza rebela contra Deus e se recusa a sujeitar à lei de Deus. Os que creem em Cristo desfrutam da paz com Deus, que está lá em Romanos 5:1. Enquanto os que não são salvos estão em guerra com Deus. Para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Isaías 48:22. Então quer dizer, não tendes o Espírito, vive na carne e não no Espírito, optam pela morte e não pela vida, e sempre está em guerra com Deus. E a quarta parte, dentro desse primeiro tópico, a tendência dela sempre é agradar a si mesmo. Estar na carne significa estar perdido, longe de Cristo.
O não salvo vive para agradar a si mesmo, raramente pensa em agradar a Deus. A raiz do pecado é o egoísmo. Aquilo que nós queremos, não a vontade de Deus. Não ter salvação é não ter o Espírito. Ou seja, esses dias eu ouvi uma pessoa, até uma pessoa que eu considero espiritualmente, ela falou assim, a pessoa falou assim, você pensa que eu sou trouxa? Fiquei olhando. Escuta, amado, o homem de Deus não fala isso, né? A mulher de Deus não fala isso. Não se refere assim. Quando a pessoa te ataque, busque no Espírito uma resposta. E quando você vai lá em Jesus, ele fala, o que houve? Aí ele pergunta, o que queres que eu te faça? Aí você fala, Senhor, eu fui atacado no rosto. Jesus fala, vira o outro. Né? Essa pergunta mesmo. Você foi atacado lá e tal. Aí você fala, Senhor, fui atacado. Você fala, Senhor. Aí o Senhor fala, diga, o que queres que eu te faça? Fui atacado de um lado do rosto. Ele fala, vira o outro. Senhor, fui roubado. No quê? Nas minhas vestes. Dá a capa também, meu irmão. Cede. Jesus é tremendo demais, amado. E é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é que naquele último dia ele vai tocar a trombeta. E se você teve uma vida na carne, não teve o Espírito, quando a trombeta tocar, a sua carne não vai ouvir, não vai ressuscitar. Eu sinto muito. Mas também ele fala, né? Tende o Espírito, versículo 9 ao 11. Vai aí. Romanos 8, versículo 9 ao 11. Cadê meu Romanos? Mexi aqui na minha Bíblia. Romanos 8. Versículo 9 ao 11. Que ele põe assim. Tende o Espírito. Quer dizer, não tendes o Espírito, ele disse. Está na carne, na morte, na guerra contra Deus e agrada a si mesmo. Agora, tende o Espírito. Versículo 9 a 11 fala o seguinte. Vós, porém, estáis na carne. Vós, porém, não estáis na carne, desculpa. Mas, porém, no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em vós. Palavra tremenda. Né? Ele está falando, o apóstolo Paulo está falando, que precisamos ter o Espírito. Ele não está dizendo que você tem, que você conquistou isso. Não. Você precisa possuir esse protocolo, né, para ter o Espírito. Eu acho engraçado que ele fala de uma forma, né, que parece que a gente não tem chance. Mas ele já fala no versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Ou seja, amado, todas as vezes que você for tomar uma decisão, não permitas que as obras da carne interfiram. Pastor, como eu faço isso? Olha para dentro da palavra e naquilo que você vai executar, vê se encontra um versículo. Por exemplo, eu fui chamado para a obra com um versículo. 2 Crônicas 7,14. Se este povo, não é? Que chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e arrepender-se, sararei a sua terra.
e meus olhos estarão sempre abertos para a oração feita deste lugar. Amados, muitas vezes eu entro em confronto com esse versículo. Mas aí, qual que é a coisa forte? Eu percebo que eu entrei, eu volto atrás e falo com o Senhor. E tomo a decisão certa, mesmo que eu leve prejuízo. Mesmo que eu leve prejuízo. Tem muitos irmãos, amados, que têm a obrigação com o ministério. De dízimos, ofertas, primícia, porque quando você entrou, isso foi falado. E é uma coisa que eu não posso obrigar o irmão. Não posso. O irmão tem que ter revelação na palavra de que isso, no nosso meio, produz uma espécie de benécias. Você cresce financeiramente. Porque o nosso povo é um povo que abençoa, que tem para abençoar. De tudo. É um povo próspero. É a promessa que o Senhor fez para nós. Que deveríamos ser próximos. Mas para quê? Para gastarmos naquilo que é pão. Investir na vida das pessoas. Entende? Muitas vezes, você para orar por uma pessoa, precisa de uma alimentação especial. Para jejuar por uma pessoa, você precisa de um preparo. Precisa do recurso financeiro. Para ter um ambiente onde levar as pessoas que estão debilitadas, fragilizadas. Precisamos de um lugar. Então precisa do recurso financeiro. Precisamos manter aqueles que é legalmente ser mantido financeiramente pela igreja. Entende, amados? Então, o que precisamos fazer? Só cumprir aquilo que é necessário. Dízimos e ofertas e primícias estão no nosso protocolo como igreja. Agora, tem aquelas igrejas que você não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa liberar nada. Essas igrejas têm um protocolo do qual não inclui Cristo. Muitas delas incluem outras coisas, como relacionamento com Deus. Mas a nossa é assim. A sua casa, por exemplo, você da sua casa faz o papel de cônjuge. Qual protocolo você tem que usar? O cristão, amado, o que está na Bíblia. O que está aqui. Você não pode usar um protocolo do mundo, ou um protocolo que uma filosofia, ou então uma autoajuda fala. De jeito nenhum, amado. Não pode. Eu já estava conversando com a pastora Marli e falando com ela. Não é? Tem uma poesia na Bíblia não, tem uma poesia aí na internet que fala de o rei, o servo e os 10 cães. Muito cristão usa, porque é uma poesia linda. É um ditado, serve até como uma parábola. Mas quando você vai olhar a origem, né, a origem é daquele povo que tem como mediador, não Cristo, tem como mediador uma entidade espírita. Ora, você não pode pegar, você não pode usar essa, por mais bela que seja. A poesia é linda, confere a beleza, mas sem a presença do Senhor. Eu já disse que a arte necessariamente não precisa, quem executa não é cristão, muitas vezes. Não há necessidade de ser cristão, mas o cristão, quando libera a sua arte, tem, por sua vez, liberar uma linguagem ou uma voz que glorifica a Deus. Entende, amado? Aí ele fala também, sois do Espírito. Verso 12 e 17. Eu disse 3 coisas para esse protocolo. Não tende o Espírito, tende o Espírito, sois do Espírito. Verso 12 e 7. Verso 12 a 17, desculpa.
Está escrito assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificar as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiro, também herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Algumas Bíblias falam ressuscitado. Entende? Fala ressuscitado. Então, amados, ora, fica assim, não tende o Espírito. Paulo está descrevendo dois tipos. Paulo não está descrevendo dois tipos de cristão, né? Ele está fazendo uma observação de um contraste entre ter e não ter o Espírito. Aí ele vai, tende o Espírito. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. De fato, o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse não é dele. É claro. Aí ele faz a terceira asseveração. Sois do Espírito. Não basta ter o Espírito, é preciso pertencer ao Espírito. Então, tende o Espírito, sois do Espírito, você pertence a ele. Você, pertencendo ao Espírito, você é capaz de falar, ou você pode falar, Abba Pai, meu Pai. Você pode dizer, meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Meu Pai que está no céu. Porque você pertence a ele. Você é do Espírito. Você não é devedor à carne. Você não precisa agir como se devesse. Você não deve ela nada. Embora ela te sustenta, o seu conjunto, embora ela faz uma roupa para sua alma, mas você não deve nada a ela. Entende? Porque você tem a sua vida pessoal. Sua vida particular com o Espírito. E à medida que sua alma inclina para o Espírito, ela também vai receber a sua benécia no final. Mas se a sua alma receber interferência da carne, for inclinada para a carne, no final não terá uma vida para viver no céu. O que nós precisamos? Ter uma mentalidade pronta para entender que nós pertencemos ao Espírito Santo. A tal ponto, quando uma pessoa chega na tua presença, eu acho que é Jesus que fala que nós devemos ser simples para o pecado, não é? Simples e prudente. Simples como a pomba para o pecado e prudente como a serpente para as coisas do céu. O que Jesus está falando? Às vezes a pessoa fala, chega e começa uma conversa totalmente na carne e a gente concorda. A gente concorda. Mas a gente precisa ser prudente. Precisamos ser prudentes. Há uma necessidade. A prudência traz para nós o falar corretamente. Nós precisamos falar corretamente. Às vezes, quando você encontra uma pessoa que está em dificuldade ou então numa zona de perigo, porque vive na carne, você profetiza, você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. A pessoa ouve aquilo e, de repente, ela se arruma o corpo, se arruma todo como um homem de Deus ou uma mulher de Deus.
Se a partir dali a pessoa te ouvir, aquilo que você falou ser profético, ela tem uma mudança de vida com base naquilo que você disse dali para frente, então, amado, o Espírito Santo vai curá-la. Vai curá-la. Mas para isso você precisa ter essa vida nobre no Espírito. Onde você toca a mão é abençoado. Onde você coloca a planta dos pés, o Espírito Santo ilumina. E aí o inimigo tem que sair. Amém? Que o Senhor te abençoe tremendamente. Obrigado por você me ouvir. Se você não compreendeu, será uma honra conversar com você no particular. Que o Senhor te abençoe tremendamente. Não é? Que Ele possa fazer com que você compreenda essa palavra. Mas eu aconselho você a ler Romanos 8. A graça e a paz do Senhor Jesus.